É que você começa a elogiar o Ronaldinho, os caras, pô, você torce pro Galo, gente. O cara é ídolo mundial. Os caras do Raja ganharam do Atlético, o cara foi lá pedir a chuteira dele. O cara é ídolo mundial, peraí. Né? Passou por um clube mineiro. Que tem que ir torcendo, não. Você é valorizar o que o cara fez aqui. O cara colocou o Atlético em outro patamar. Fato, isso é fato. Então, o Ronaldinho, falando em Ronaldinho Gaúcho, ele se despediu do Atlético, você achou que ia falar outra coisa, né? Despediu do Atlético em uma coletiva muito concorrida e marcada pela emoção lá na cidade do Galo. A reportagem é do Mr. Band, que naturalmente também se emocionou. Olhos marejados de Luciano Dias. Centenas de torcedores foram à cidade do Galo se despedir de Ronaldinho Gaúcho. O maior jogador que passou por Minas Gerais. Ronaldinho, quando ele está aqui dentro, aqui é a mesma coisa de estar todo poderoso, né? À toa que ele tá jogando Galo, né? Idolatria também dos ex-companheiros. O Ronaldo, ele mudou a cara do Atlético, né? O Atlético já era grande, né? Sem o Ronaldo, e com o Ronaldo, né, ficou maior ainda. Ronaldinho segurou as lágrimas, recebeu do presidente Alexandre Calil uma nova camisa e o troféu Galo de Prata, entregue para torcedores que simbolizam uma história no clube. O jogador retribuiu e agradeceu aos atleticanos. Só tenho a agradecer a todos aqueles que, né, correram por mim, os que já saíram, os que permanecem. Um casamento que durou pouco mais de 2 anos, 754 dias para ser mais preciso. Um período que mudou a rotina e a história do clube. O diretor de comunicação do Atlético que o diga, a vida dele mudou após a chegada do craque em junho de 2012. Uma loucura, a demanda mundial, o que eu pude ver com o Ronaldo na Venezuela, no Paraguai, na Argentina, na África, sabe, no México. Olha, certamente cresci muito. Rapidamente, Ronaldinho conquistou o coração dos atleticanos. O grande momento foi no primeiro semestre de 2013. O Galo conquistou o Campeonato Mineiro e o principal título da história do clube, a Copa Libertadores. Foram muitos momentos de muita alegria e que eu não vou esquecer jamais. A decepção foi o Mundial de Clubes com a eliminação para o Raja Casablanca do Marrocos já na semifinal. Em 2014, o brilho de Ronaldinho não apareceu. Pouco jogou. Pelo menos, o último jogo do craque com a camisa do Galo foi coroado com mais um título, o da Recopa Sul-Americana. Conquistando títulos. Então, né, ali fecha, né, uma etapa, um momento de poder sair sorrindo, feliz, com a cabeça erguida do que fiz aquilo que, né, eu pretendia pelo clube. Ao todo foram 88 partidas e 28 gols marcados. Agora Ronaldinho faz mistério sobre seu destino. Rio de Janeiro, Estados Unidos, Argentina. Ele diz que só vai definir na semana que vem. Deixei meu irmão conversando, né, as coisas do clube, então, né, a partir da próxima semana que vou começar a ver o futuro. Ronaldinho se despediu do Atlético, mas garante. Então, né, já diz aqui, Galo para sempre e vai continuar. Tá aí, uma coletiva marcada pela emoção. Começa com você, Cadu Doné. A gente, antes do programa, a gente tecia alguns comentários aqui referentes a grandes jogadores que passaram pelo futebol mineiro, né? E que foram realmente jogadores que são até hoje referência e tal. O Alex, em 2003, o Alex é um monstro. Agora o Ronaldinho e muitos outros. Mas eu acho que no patamar que a gente está comentando aqui, acho que Alex e Ronaldinho, né? Evidentemente que o Alex não é um ídolo mundial, mas talvez seja o maior ídolo da torcida cruzeirense. O Ronaldinho é um ídolo mundial. Existe uma certa divisão no meio da torcida se é ídolo atleticano ou não, mas eu acho que agora sim, depois que sai, e até postei isso nas redes sociais, de que a torcida iria realmente conhecer o tamanho da passagem do Ronaldinho pelo Atlético com o tempo e depois da saída dele. O que você pensa disso, ídolo? Tudo bem, ídolo? Boa tarde. Tudo ótimo, tudo bem. Boa tarde a todos. Ontem foi um momento mais de homenagem, de celebração do craque, né? Uma despedida
sem muito conteúdo, e eu não digo isso com um sentido pejorativo. Tinha que ser assim mesmo. Não entrou em polêmicas, não entrou muito em porquês, motivos da saída dele. Foi uma despedida com o Calil do lado, do jeito que tinha que ser, ganhando um troféu, as perguntas ali mais protocolares, as respostas mais ainda. Só que eu acredito no Ronaldinho, eu acredito que ele sai com um sentimento de carinho pela torcida. Esse até logo, é claro, não dá para imaginar ele voltando a jogar aqui porque a carreira já está mais para o fim. Acho que vai encerrar no exterior, inclusive, não vai ser no Brasil, mas com certeza, como torcedor, como um cara que tem carinho pelo Atlético, talvez até como uma espécie de embaixador, ele tem muitas chances de voltar aí no futuro. Eu gostei ontem do clima, Everton. Acho que eu que critico em tantos momentos as respostas protocolares, às vezes elas têm motivo para acontecer. Tem hora que não tem que entrar demais em razões concretas. Lever culpa. Ele preferiu sair, preferiu fugir das polêmicas. E acho que ontem era para isso. Ontem não era para polêmica, não. Ontem era uma despedida oficial. Então foi bacana, foi legal. Ele estava com um clima positivo, sorriso no rosto. Como lhe é peculiar, Ronaldinho é um cara feliz. O Ronaldinho nasceu rindo, né? E continuou rindo a carreira inteira e vai sair do Galo. O Atlético foi importante também na carreira do Ronaldinho, não só pelos títulos, mas por uma retomada na carreira. Isso também é inegável. O Atlético foi importante nesse sentido. E para a estética, o Ronaldinho saiu mais bonito do Atlético quando ele corrigiu a arcada dentária. Ele viu que as mineiras são mais exigentes, né? É verdade. Agora tem um fato, Dimar, que eu gostaria que você comentasse, até pela sua longa experiência como jornalista, de que o Ronaldinho, quando passou pelo Sul, aliás, naquela bronca que existe, principalmente da torcida do Grêmio com ele, a passagem dele pelo Rio de Janeiro, as preocupações eram com a vida pessoal, com a vida social do Ronaldinho. E, naturalmente, quando você perturba demais o cara na vida pessoal, e ele não está bem na vida pessoal, dentro de campo ele não vai render. Aqui, a imprensa se preocupou com o Ronaldinho dentro de campo. Enquanto ele foi útil ao Atlético e bem dentro de campo, a imprensa, naturalmente, e os torcedores elogiaram. Quando ele se tornou um jogador, e não um ídolo, um jogador questionável dentro de campo, a torcida cobrou, a imprensa também cobrou. Mas ele saiu no momento, Dimara, de mais um título. Chegou 2 títulos internacionais ao Atlético e o Atlético no outro patamar, como a gente já disse aqui. Você nota que a chegada do jeito que foi, a permanência e a saída do Ronaldinho mostram que, de fato, o Atlético hoje é um outro clube? Que, além de estar em outro patamar, passa por um trabalho de gestão também, tem suas falhas e tal, mas de ter deixado com que o Ronaldinho saísse numa boa, bem, e de bem com a torcida também? Você acha que tem alguma influência? Claro que tem. E a própria vinda do Ronaldinho teve, né? A forma como tudo aconteceu. Lembrando sempre, né, quando a gente coloca a situação do Grêmio, a situação do Flamengo, ou o que o Ronaldinho viveu fora das 4 linhas, eu sei que muita gente criticou nos últimos dias e disse, se a imprensa falasse o que acontecia. Eu tenho dentro da minha longa carreira, como o Everton disse, um preceito que é básico. O jogador ele não precisa dar crítica fora das 4 linhas, do que ele faz fora das 4 linhas, porque vai refletir diretamente no que ele faz dentro de campo. As coisas, quem não é um atleta na concepção da palavra, né, quem não faz com que fora do que faz dentro de campo as coisas aconteçam da melhor forma, naturalmente vai refletir em campo. A gente tem N exemplos, então a crítica ela tem que ser feita ao profissional. E acho que nesse ponto a imprensa mineira deu essa tranquilidade de trabalho para o Ronaldinho. O que aconteceu no Grêmio, na saída dele, naquela famosa frase, né, não vendemos craques, e ele foi embora na sequência, ou na chegada dele no Flamengo, aquela coisa faraônica, aquela festa, pagode, a presidente, e eu amo, e eu abraçado, ou seja, nada daquilo refletia futebol. A chegada do Ronaldinho do Atlético, e o que o Atlético viveu com o Ronaldinho foi futebol. Foram títulos, foram histórias, foram entrevistas normais, foi dentro de uma simplicidade que faz parte do profissionalismo que é o futebol. Então, talvez por isso ele tenha vivido e conseguido viver de novo um Ronaldinho com essa conotação de ídolo que ele teve no Barcelona, que ele teve quando ele foi considerado o melhor jogador do mundo. O que ele vai fazer daqui para frente, né, e que acho que as pessoas se preocupam muito, ontem se falou sobre isso, né, nunca o Cruzeiro, mas quem sabe uma outra equipe, eu acho que agora isso não importa, né, a continuidade do Ronaldinho e a continuidade do Atlético, ela tem que acontecer, e a preocupação nesse momento tem que ser com o Atlético, mas foi uma passagem fantástica, vitoriosa, de uma parceria que a gente tem que sempre relatar, não só da diretoria, não só do Ronaldinho, mas também dos torcedores que acreditaram e abraçaram esse que é um ídolo mundial.
Muito bem, eu chamo a sua atenção. Você levantou a mão, Gabi, então você pode falar. Não, vamos fazer o papel do advogado diabo aqui, vamos esquentar um pouco. Até que ponto é mérito da imprensa mineira, ou talvez como alguns jornalistas de outros lugares, até do Sul, para não falar que é do eixo, não é isso não. O pessoal do Sul é mais crítico, a gente sabe disso, são mais ferrinhos. Nas perguntas, ferrinho de dentista. Mas demais, até. Nas perguntas, em tudo é um estilo diferente. Eu sou totalmente contra a imprensa, como o Lúcio de Castro chama, manja. É a imprensa que fica olhando vida pessoal de jogador, quanto que ganha. Eu acho isso totalmente pejorativo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, quando algumas condutas interferem na esfera esportiva, a gente tem que falar. E até que ponto a imprensa mineira não faz isso? E não digo só no caso do Ronaldinho, não, viu, gente? Jogador do Cruzeiro, do Atlético, do América, do Vila Nova, do seu Guarani. Porque acho que tem um pouco disso também. E eu estou trazendo essa reflexão até por uma mensagem de um telespectador. Claro, se o Felipe achar aí ontem, eu até elogiando o Calil, que conseguiu aparar as arestas, ele falou, até me criticando, mas é fácil aparar as arestas quando a imprensa não fala nada. Porque a gente sabe que teve. E ninguém falou muito, eu estou me incluindo nisso. Mas você não acha que as críticas para ele em campo foram muito grandes? Porque vamos lembrar o seguinte... Não, demorou demais. Ele teve que jogar 50 vezes mal para falar que jogou mal uma. Bom, aí é claro que a gente tem que responder pelo que a gente fala. Eu acho que a gente aqui, foi muito determinante nessa situação. Acho que todas as vezes em que o Ronaldinho não atuou, e nós falamos até a semana passada, da saída dele, quando estava programado isso, a gente falou, gente, mas é o momento, porque já não se tem mais essa simbiose. Não é o Levi, não era o Cuca, não é o Paulo Autori, é uma situação de jogador que já não se respeita como profissional dentro de uma situação. O ser poupado, eu acho que isso a gente falou o tempo inteiro, né? Não é você ir buscar, tá com fulano, tá com ciclano, foi pra noite, não sei o quê. Isso é revista de fofoca, não é jornalismo esportivo. Claro, eu também acho, Eu acho que o jornalismo esportivo é aquele que busca nesses fatos as situações dentro de campo. Se ele foi bem, se ele foi ruim, por que aconteceu? Você pode até deixar entre aspas, olha só, por que ele tá tão ruim? Por que fisicamente ele não responde? Né? Mas e quando o jogador, eu não estou falando nem que é o caso do Ronaldinho Gaúcho, às vezes não cumpre algo com o clube? Aí não é exatamente vida pessoal, é até um descaso com o clube. Só que a imprensa muitas vezes tem medo de bater de frente com as torcidas de Cruzeiro e Atlético, porque realmente é muito complicado. O pessoal aqui é muito fanático, hoje em dia tem rede social, a gente é muito xingado com qualquer coisa polêmica que fala. Então, eu sinceramente acho que o ideal é um meio termo. É meio óbvio isso, mas não é nem fazer o chamado jornalismo manja que acontece lá no Rio, que se mistura com o jornalismo de celebridade, que nem é jornalismo, né? É um desserviço à informação, mas ao mesmo tempo, uma ou outra vez, acho que tem que formar e convenhamos. Não aconteceu no caso do Ronaldinho e não acontece em caso de jogadores de todos os clubes aqui de Minas. Por gentileza, o Bernardo enviou um Twitter aí, citado pelo ídolo Cadu, recebendo a blindagem da imprensa que o Mineiro recebe, fica fácil contornar os deslizes do farrista Ronaldo Gaúcho. O Bernardo, Bezão, obrigado pela participação, pela observação inteligente, mas é importante salientar que nós temos um repórter aqui que cobre o Atlético diariamente, que não faz parte dessa imprensa manja, chamado Léo Gomide. O fato dele reconhecer a grandeza do Ronaldinho não tem nenhuma ligação com o fato de poupá-lo ou poupar o atleta ou o clube de problemas. O Léo Gomide é sim um ferrinho, e eu estou falando dele, porque ele está lá diariamente. E dos nossos repórteres aqui da TV, o Feller, a Gisele e também o Luciano, eles também fazem um trabalho exatamente dentro do padrão citado pelo Cadu, que é o meio termo. Tá? Não vamos gerar crise em cima do cara que 2 dias antes do jogo foi pro pagode, isso é problema dele. O que eu faço fora daqui, se eu como uma fruta e um salgado, que normalmente é uma jaca e um pernil, isso é problema meu. Você vai trazer algum problema para a televisão, isso fatalmente pode acontecer, aí depois eu discuto aqui dentro. Não é? Agora, que existe parte da imprensa que de fato baba demais, e não é só no Ronaldinho, não é só no Ronaldinho, é em dirigente, é em diretor de futebol, é em jogador, não é? Que nunca vê problema, mas tem muito, hein? Que nunca vê problema. E aqui a gente sempre questionou isso, a gente sempre discutiu isso. Não é? O Cadu cobrava, o Dimara cobrava, o Júnior cobrava, a gente ficava aqui falando e tal. E quando os problemas aconteciam, eram discutidos aqui. Agora, vida pessoal é que eu acho que não deve ser discutido em programa esportivo. Não é? O Ronaldinho tem uma filha fora do casamento. Isso é problema dele. Não, quando o Anselmo Ramon atropelou e matou o ciclista lá na Bahia, entendeu? Nós não ficamos aqui um dia discutindo se estava bêbado, se não estava, se estava com cinto, se não estava errado. Isso não é problema nosso.
Isso é pro Stanley. Agora, é pro Stanley. Brasil, gente, Polícia. agora dentro do que se refere ao futebol, a gente cobra muito aqui. Tanto que, e eu gostaria até de aproveitar para agradecer, mandar um beijo, não conheço, nunca cheguei perto, nunca falei, e ela elogiou a postura do nosso programa, Adriana Branco. Adriana é um... Ela elogiou a postura do programa, ela falou, são críticos sem exacerbar, sem passar do limite, respeitam. Então, quer dizer, a gente criticou aqui o Kalil, a gente criticou várias vezes o Ronaldo. Eu lembro que antes da decisão de ir embora, a discussão era quem deveria ser o titular. O Guilherme. Aí um dia o Júnior Brasil, que aqui estava, disse, mas o Ronaldinho foi liberado. O Cadu disse, mas vocês não estão pedindo o Guilherme? Então, porque o Ronaldinho é indispensável. Né? Rolou meio que essa discussão. Então a gente, ela elogiou a postura do programa. Eu agradeço aí a Adriana Branco, ao Domênico também, e nunca fui lá, sabe, puxar saco, fazer média e tal. Mas é que as pessoas precisam... Acho o Gilvan competentíssimo, acho o Alexandre Matos competentíssimo. Quando ele falou bobagem, a gente chegou aqui e criticou. Claro. Quando ele contratou mal, e quando contratou bem, a gente elogia, é isso. Agora, só sobre essa coisa de, às vezes, criticar o ídolo, às vezes o torcedor fica tão fechado ali com o seu ídolo, e até certo ponto dá para entender isso, que ele não compreende que quando você faz uma reserva, você não quer dizer que o cara não é ídolo, que ele não é bom. O ídolo, assim como qualquer pessoa, ele tem defeitos, ele erra de vez em quando. Então, quando você diz, um grande ídolo do Cruzeiro, um grande ídolo do Atlético, talvez tenha pecado nisso e naquilo, o cara já desespera, já te xinga, já acha que você está diminuindo. As pessoas têm que parar com isso. O cara pode ser ídolo, pode ser uma estrela, pode ser um jogador de primeira linha e às vezes errar. E até porque os ídolos são diferentes, cada um tem o seu dentro do seu contexto e respeita ele da forma que ele é ou do que ele deve ser. Eu particularmente, para mim, ídolo, ele tem que ter, dentro e fora das quatro linhas, já que a gente está falando de futebol, o comportamento Mas entendo perfeitamente quem idolatra, quem não tem esse comportamento. Isso é uma questão de senso, de pessoa. Eu acho que o ídolo é um contexto muito maior. E acho que a gente idolatra muita gente que, na verdade, não passou nem perto de ser ídolo. Esse negócio de falar que encobre ou não encobre e tal, desde a chegada do Levir Coupe, estou aqui criticando. Para mim, não é treinador para o Atlético. E se ele sentar aqui amanhã, do meu lado, e falar assim, Levi, como é que você lida com as críticas? Bem, então eu não gosto do seu trabalho. Ele vai virar para mim e falar, eu te acho um péssimo apresentador. E é a vida que segue. Em todo segmento tem os bons e os ruins. Tem gente que me acha ruim, o Cadu ruim, é de Mara ruim, e tem gente que gosta. Agora, o que não pode, né, é a covardia de se esconder, criticar, bater, na hora que encontra, e parece... e tal. Peraí que nós vamos continuar. Eu quero falar disso até amanhã. Você não levantou a mão, então por isso agora você não fala. Olha, o presidente Alexandre Kalil pediu desculpas e nós criticamos a postura dele aqui pelas declarações carregadas contra os sócios do torcedores do futebol, o pessoal do Galo na veia. Então, naturalmente, ele fala e a gente mostra aqui nos Donos da Bola. Eu tinha acabado de ficar com os jogadores na Argentina por 4 ou 5 dias. Fui a Brasília resolver o problema do Atlético. Voltei, jogamos lá na Argentina, ganhamos o jogo, voltamos para cá, entrei dentro da concentração do Atlético, fiquei com os jogadores aqui e fui brutalmente agredido, até porque eu estava no mesmo lugar que eles. Por isso que eles tiveram a oportunidade de me agredir, um lugar ruim. E eu confesso que eu não fui feliz. Mas também não dou direito àqueles 10 ou 15 falarem diante dos meus filhos, da minha família, a virulência que eles me agrediram. Eu não mereço isso, não mereço, sabe por quê? Porque não é porque eu ganhei isso ou ganhei aquilo, ou podia não ter ganho. Eu não mereço porque eu dediquei 6 anos da minha vida a esse clube com muito carinho. Eu trato o Atlético com muito carinho. E eu sou humano. Sabe? Eu não gosto de ser desrespeitado. E eu fui profundamente desrespeitado por nada, por uma bobagem. Então, eu peço desculpa aos outros 2.490 sócios do Atlético. Nós precisamos deles sim. E precisamos mesmo. Então, eu aproveito sua pergunta para pedir desculpa ao Galo na Veia Preta. Não aqueles que me agrediram com virulência. Tá certo? Mas eu peço desculpa aos outros 2.490 que não me agrediram e, como sempre, eu estabanadamente sobrou para todo mundo, tá? E aí, não é? É importante salientar que parte dos torcedores que se sentiram incomodados com a declaração do Kalil foram lá e cancelaram o GNV. Enquanto uns acham que o caminho é, de repente, arrebentar
né, com o presidente, porque normalmente quando estão reunidos, né, uns ficam mais machos e tal. Uns vão lá, simplesmente cancelam o GNV e um abraço. Bom, não me respeita, cancela o GNV. Né? Mas é bom ver que ele reconheceu o erro de ter agredido, sim, aos torcedores do GNV. Do mesmo jeito que a gente criticou quando criticou o torcedor, ontem foi muito bem nessa declaração aí, porque não só pediu desculpa de forma enfática, não ficou ali com medo de pedir desculpa, como a gente vê muitas vezes, ele abriu o coração ali e ao mesmo tempo ele tem razão quando criticou essas pessoas que se cederam aí, porque a gente viu isso demais, né? O que as pessoas tinham que fazer, nossa, que absurdo, presidente, você desvalorizar o torcedor, a gente merece desculpas, você tem que dar explicações, não é xingar o cara, não é partir para agressão, nada disso. Então, ontem ele foi muito feliz na resposta. E muito bem orientado, né? Parabéns à galera da retaguarda que ouviu Parabéns ao Igor, que fez a pergunta, o Igor do 98. Um beijo pro Igor. Fez a pergunta e foi uma pergunta realmente pertinente, extremamente relevante. Mas vale a gente dizer que ele acompanhou todas as críticas e a gente sabe que todas as críticas que o Calil recebe, elas são levadas a ele. O pessoal da retaguarda trabalhou muito bem, né, compondo essa nova forma do Calil dizer. Óbvio, gente, a agressão ela é inválida, ela é questionável em qualquer situação. Isso não existe. Né? Mas o respeito tem que ser dos dois lados. Quando a gente criticou o Calil aqui, a gente disse que por tudo que ele fez para o Atlético, pelo que o Atlético é com ele hoje, né? A reestruturação, a forma toda, ele é, sem dúvida nenhuma, o maior presidente dessa história do Atlético. Só que o Atlético existiu antes do Calil e vai continuar existindo no futuro. E os torcedores são o verdadeiro patrimônio, né, do Atlético, das equipes, de tudo que tem. Então, esse respeito tem que haver todo mundo. Tanto é verdade que o Atlético vai fazer uma pesquisa agora para conhecer quem é o seu sócio torcedor. Aí tá valendo. Isso é o tipo da coisa que tem que se ampliar, porque na hora que o Atlético precisou, foram esses torcedores, esse pessoal do Galo na Veia, que chega a pagar quase 4 mil, dependendo do qual é o plano, quem fez essa sustentação. Até jogar bola com o Ronaldinho. É quase isso. Fez essa sustentação. Então, que se amplie mais ainda. Isso é o futuro, isso é a forma como tem que acontecer. E a pesquisa sempre traz um perfil diferente e o Atlético passa a conhecer melhor quem é esse sócio. Tá, sem dúvida nenhuma. Agora, o Calil falou certo. Olha, vamos falar agora de Cruzeiro. O atacante Marquinhos, que quando chegou ao Cruzeiro estava cotado para ser o terceiro reserva, mas as boas atuações fizeram com que o jogador caísse nas graças da torcida e, naturalmente, do técnico Marcelo Oliveira. A reportagem é de Ricardo Feller. Roda aí. Repare no assédio a Everton Ribeiro. E agora o Marquinhos. Ele ainda não é o rei da popularidade. Teve tranquilidade para seguir o caminho. Marquinhos, você acha que já caiu na graça do torcedor? Já conquistou a confiança dele? Ainda não sei. Tô procurando dar meu melhor para poder cair nas graças da torcida, né? Para conferir o tamanho da moral do Marquinhos, uma breve pesquisa de opinião. Atualmente, para mim, o William e Marquinhos se dariam bem no ataque. Tem o Marcelo Moreno, né? E o William. É muita qualidade, né? Muita qualidade. O torcedor do Cruzeiro se acostumou a ver no ataque Marcelo Moreno e Dagoberto, por exemplo, o Moreno e o William. Agora surgiu o Marquinhos. E deu muito certo. Na volta do Brasileirão, com Dagoberto e Alisson recuperando a forma física e o William, então sem contrato com o Cruzeiro, Marquinhos foi o escolhido para jogar ao lado de Marcelo Moreno. A estreia diante do Vitória foi discreta. No jogo seguinte, a arrancada, o passe na medida. Foi um dos responsáveis pela vitória contra o Palmeiras. Veio o Figueirense. E um belo gol para premiar a boa atuação. E no momento que a bola veio, eu já tinha gritado atrás dele, né, para ele poder passar a bola de primeira. E sabia que ia ser um toque difícil, né, mas como a bola tá vindo alto, e graças a Deus ele acertou um belo passo para mim, eu consegui também concluir a gol para a gente poder sair com a felicidade. Marquinhos e Moreno. A dupla de ataque é nova, mas já se conhece faz tempo. Teve a base no Vitória Júnior durante 3 anos. E assim segue o Marquinhos. Deve ser titular outra vez diante do Botafogo. Para quem parecia ser a última opção, agora virou a primeira. E curiosamente, logo na chegada, antes da escalação, a gente falava que ele não tinha futebol para ser titular. Só que a gente começa a analisar esse time do Cruzeiro, de alguns jogadores. Ontem nós falávamos disso aqui, de jogadores que foram preteridos em seus clubes, o Cruzeiro buscou e os caras estão arrebentando aqui. Em time bom,
Em time bom, normalmente o cara aparece muito bem. É que o time é tão certinho, só que não é mérito, só de quem está dentro de campo, não. Achar o posicionamento do jogador e tal, como o Marcelo achou do Marquinhos, e por isso ele tem sido tão importante. Eu acho que aí eu gostaria que você dissesse, Edu, por gentileza, você também acha que tem o dedo do Marcelo Oliveira nisso aí? Demais. Na realidade, isso vai de encontro ao que a gente disse semana passada, se não me engano. Acho que mais do que achar o posicionamento, Everton, é já contratar sabendo que vai jogar ali. É a contratação que já é consciente, é específica, planejada. O Feller foi muito feliz ao pegar esse gancho de low profile, o jogador discreto do Marquinhos, porque ele tem esse perfil mesmo, e até aprofundando no que eu falei outro dia, o Cruzeiro não pega para contratar por grife, não pega por contratar por nome. E quando fez isso, foi a única contratação que deu errado nos últimos tempos, que foi a do Júlio Batista. Os jogadores que vieram mais discretos, que eram bons, mas que não eram grandes estrelas, subiram de patamar aqui. Ricardo Goulart, Everton Ribeiro já eram bons, mas viraram de primeiríssima linha aqui no Cruzeiro. É o oposto, por exemplo, do que fez o São Paulo nessa janela, que pode até dar certo, mas a gente vê um monte de jogador famoso que veio pela grife, Allan Kardec, Kaká, Pato e Companhia Limitada, Ganso, jogadores às vezes da mesma posição, que se limitam dentro de campo, que não podem jogar juntos porque taticamente não funciona, e foram chegando, vai trazendo porque tem grife, vai trazendo porque tem nome, vamos dar satisfação para a torcida. E não foi aquela coisa consciente, estamos precisando de um jogador de lado de campo que ataca e volta para recompor. É o que o Cruzeiro faz hoje em dia. Nós estamos precisando de um jogador de velocidade que vai ajudar ali. Vamos trazer esse cara. Então, é mais um acerto do grande Alexandre Matos. Se a gente elogia as contratações planejadas, evidentemente que a do Júlio Batista não foi. Acho que foi mais para dar uma resposta, porque o Ronaldinho estava no Atlético e tal, e não funcionou. Né? O custo-benefício do Júlio Batista no Cruzeiro que eu falei, o Dedé também veio como estrela e deu certo. Né? Talvez as duas estrelas que chegaram, uma deu muito certo, apesar de ter tido um momento pequeno ali de falhas, e o Júlio Batista aí sim deu errado. Mas mais do que planejamento, mas só para completar isso que o Cadu está falando, eu acho que o Cruzeiro hoje respeita o perfil do seu time, né? Ele respeita o DNA. O que a gente fala de DNA? Qual é o único jogador que, pelas características dele, ele difere dessa equipe do Cruzeiro? É o Júlio Batista hoje. Por quê? É um jogador de força, é um jogador de pouco movimento, Qual é a principal característica do Cruzeiro? É a característica leve, a característica de quem vai para frente, de quem tem velocidade. Então, você também tem que saber quem é que você está trazendo para o seu time. O primeiro jogo do Marcelo, ele teve muita dificuldade, porque o espaço era muito curto, a marcação era muito fechada e ele precisava de mais espaço. O que o Marcelo fez? O Marcelo não é aquele treinador que ele fala assim, eu tracei um esquema para o Cruzeiro tem esse esquema, todo mundo tem que encaixar nesse esquema. Não, ele respeita a característica que é de cada jogador. O Marcelo, com o tempo, né, e aí a gente está falando efetivamente do trabalho que ele faz, ele vai abrindo espaço para que o jogador tenha o melhor posicionamento. E isso ele faz porque ele tem jogadores com talento. Ele foi descobrindo o talento de cada um. Os jogadores hoje sabem perfeitamente como o Cruzeiro joga. Quando eles entram em campo, eles sabem o que ele tem que fazer. Uma equipe que tem direcionamento, que tem inteligência para trabalhar, todo mundo que entrar vai dar certo. Ele sabe perfeitamente o que ele tem que fazer quando entra em campo. Então isso é respeitar o perfil de cada time, isso é respeitar o que cada jogador é. E eu acho que o Júlio Batista tem consciência de que esse jogador de força, que até pode ser utilizado em alguns momentos, ele hoje não faz parte desse histórico do Cruzeiro em campo. Diga aí, Dudu. Diego Souza, outro que veio com também, com a mesma característica. E na realidade, no mesmo negócio, olha pra gente ver como é que são as coisas. Ele foi trocado por um cara que veio sem grife e esse sim deu certo. Né? O Diego Souza chegou com status, o melhor do brasileiro em 2009, cara que já brigou por seleção brasileira, no Vasco cresceu ali, foi importante na Libertadores, na Copa do Brasil. Chegou, não deu certo. Veio o William, que era aquela coisa, boa contratação, nada mais, vamos ver o que rola aí. E o cara chegou Goulart, e jogou né? muito. Né? Porque com o Diego Souza, e o Everton cansou de falar isso, o Ricardo Goulart não jogaria. Não joga. Nem não tem a característica. Enquanto o Diego Souza estava no Cruzeiro, o Everton Ribeiro e o Goulart não jogavam. E nem o Diego Souza. Com o Diego Souza, nem o Diego Souza jogava. E nem ele. Olha, deixa eu ver o Twitter aí, Felipe. Joga mais um Twitter aí pra gente, por gentileza. Twitter do Otávio. Cadê o Twitter do Otávio? Dagoberto tem que ser titular. Marquinhos está muito bem, mas a qualidade técnica e o poder de decisão pesam para o Dagol.
você pensa disso, Cadu? Ainda tem o William, né? Os três brigam por uma vaga. Os três brigam por uma vaga. Eu ainda vejo o William e o Dagoberto à frente do Marquinhos. Por mais que eu tenha elogiado o ex-jogador do Vitória, e é uma ótima opção para segundo tempo, mesmo para começar jogando, prefiro o William e o Dagoberto. E entre esses dois, Everton, em alguns momentos eu já falei que tinha que ser o William, em outros tinha que ser o Dagoberto. Sinceramente, acho que pode continuar do jeito que estava sendo, um rodízio aí. O Dagoberto, quando ele tiver 100% fisicamente, começa jogando. Em outros momentos que ele estiver mais cansado, porque ele tem esse problema, a gente sabe disso. O Dagoberto é muito bom tecnicamente. Nesse aspecto, quase não há ressalvas com relação ao futebol dele. Mas fisicamente, deixa a desejar. Então, muitas vezes o William, que é mais consistente, vem ali para substituir. Acho que os dois têm que revezar aí nessa função de titular. E o Marquinhos vira um terceiro homem, né? Terceiro. Que é o que o Félia falou no início da reportagem. E curiosamente é que esse terceiro homem está entrando e está jogando demais. Então, tem que ser reconhecido. Mário, eu gostaria que você comentasse. Isso que a gente vai mostrar agora. Os atacantes Marcelo Moreno e Marquinhos comentaram o fato de o Cruzeiro estar sendo chamado de o time mais europeu. Eu não gosto disso, hein? Entre os brasileiros. Vamos ver. Não acho que seja europeu. Eu acho que tem um futebol estilo Cruzeiro. Acho que tem grandes jogadores que tem a cara do Cruzeiro, que se entregam bastante, que faz o que o Marcelo Oliveira pede. A gente tem um grande treinador, a gente treina bastante para que as coisas possam sair bem durante as partidas, e eu acho que é isso o resultado do grande momento que a gente está vivendo. Não, nós estamos jogando como nós vem trabalhando. Eu acho que cada equipe tem o seu estilo de jogo, né? E nós sabemos que para jogar hoje em dia aqui no Brasil, que nem o Cruzeiro, são poucos. E aí, Dimara? Marquinhos e Marcelo Moreno. É verdade, olha só, eu acho que essas referências, né, as referências elas têm que existir sempre. O que não pode é virar regra, né? Ou seja, nós somos o futebol brasileiro, que a gente tem que sair do nosso talento, da nossa forma de buscar situações. O Marcelo joga com esse time dessa forma, jogando desse jeito, muito antes da Copa do Mundo. Agora, tudo é a Copa do Mundo, tudo é referência. Elas têm que existir, mas não podem ser regras. Ninguém vai conseguir jogar o tempo inteiro dessa forma, não existe isso. A gente viu nessa rodada passada que alguns times que não estavam vencendo conseguiram vencer no Campeonato Brasileiro, jogando de forma muito simples, muitos voltados até para o 4-4-2, que é uma coisa, né, que ninguém nem imagina, mas de forma simples. Origens, porque nem todo mundo tem condição de ter uma equipe com a estrutura que o Cruzeiro tem, com as opções que o Cruzeiro tem, que pode fazer com que ele jogue esse futebol chamado, vamos colocar entre aspas, europeu. Então, você não pode exigir que todo mundo tenha esse contexto. E não acho que seja isso. E acho que tudo que tem se falado de convocação de jogadores do Cruzeiro, todo mundo aparecendo, o Ricardo Goulart hoje aparece, em qualquer negocinho já aparece o Ricardo Goulart como uma grande estrela. Isso foi formado por um time brasileiro dentro de Minas Gerais, lá na Toca da Raposa, em Belo Horizonte. Não teve reflexo nenhum de seleção, de Europa, do que se foi feito. É a característica dele, que já era assim de muito tempo, desde a época do Santo André. Então, quando você descobre, você fala, gente, mas parece com aquilo ali. Como parece um monte de gente, mas é o Cruzeiro, é a forma de jogar do Cruzeiro. O Atlético jogou 2012 no primeiro semestre do ano passado, exatamente do mesmo jeito. Claro. Com a mesma velocidade, com as mesmas variações táticas e tal, e no entanto, sabe o que acontece, cara? O 7-1 vão fazer mal até para a Alemanha. Sabe por quê? Porque aquele maldito 7-1, me refiro ao placar de 7-1, que foi histórico demais, né? Foi muito emblemático, assim, é uma coisa muito diferente. A Alemanha não joga tudo aquilo que jogou contra o Brasil. A Alemanha é um futebol efetivo, de muita competência, de muita obediência tática. Isso é inquestionável. E isso ao longo da história, ela não evoluiu para essa Copa, não. Não, a Alemanha trabalhou a partir de 2002 para ganhar a Copa de 2014. Para com isso. Sempre foi um futebol de resultado, de muita competência. Só que os 7-1 foram emblemáticos. Agora os caras estão colocando a Alemanha como se a Alemanha tivesse reinventado o futebol. Ali tem muito... A Alemanha teve uma dificuldade grande para vencer a Argentina. A Argélia na prorrogação. Foi Gana, né? Foi 1-0 contra a Gana? 2-2 no empate. 2-2 com Gana. Então, é isso. Agora, contra a Espanha, goleou, mas o Brasil também venceu fácil a Espanha. Então, que 7-1... Aliás, a Portugal, desculpa. Então, sabe, colocaram, e aí agora todo mundo, o Cruzeiro é a Alemanha. Não, o Cruzeiro é o Cruzeiro,
que joga futebol como o Atlético jogou ano passado, que outros clubes já jogaram. Que o Corinthians jogou com essa o relação Tite, eu entendo. a questão do bloco, né? Só para não dizer que a gente é barrista, que a fica falando só de Cruzeiro e Atlético, né? O Atlético jogou... O Corinthians do Tite, que a gente elogiava demais o bloco, como o Corinthians jogava, que foi campeão da Libertadores, que foi campeão do mundo, que a compactação, que todo mundo fala assim, a Alemanha tem... O Tite fazia com o Corinthians. Gente, o Alessandro foi campeão mundial. O Jorge Henrique estava lateral direito. Claro. O Fábio Santos, sabe? Então, aí a gente vê o mérito do treinador. Exatamente. O quanto o Tite Guerreiro, que foi estrela, assim, é um treinador totalmente normal. Treinador que não era da seleção e que também não é agora, né? E que tá chateado. É amigo do André Sanches, né? Ele não pode, porque amigo do André Sanches não pode entrar. O Gilmar, amigo do Del Nero, pode. Esse treinador que a gente está falando que fazia essa compactação, que foi campeão da Libertadores, que foi campeão do mundo, esse é o que não foi para a seleção e o que não foi de novo. Só sobre a Alemanha aí, eu acho que a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro que durante a Copa a Alemanha mudou, corrigiu um defeito tático e melhorou a partir do jogo contra a França. A Alemanha vinha sendo muito criticada na Alemanha. A mudança do Lan foi fundamental. Parece uma coisa pequena, mas foi fundamental. Uma mudança meio óbvia. Todo mundo espinafrando o Joaquim Löw na Alemanha. Pedindo, o pessoal criticando, igual a gente criticava o Filipão. Ele fez isso e melhorou muito. Agora, o 7-1... Eu sou apaixonado por esse futebol alemão, mas aquele resultado, sinceramente, eu acho que passa quase no mesmo nível, assim, pela fraqueza do Brasil do que pela qualidade da Alemanha. Sim. O Brasil não tinha defesa ali. O marqueteiro do Davi Luiz, lindo, nossa, cabelo maravilhoso, que carisma, que coisa legal. Não jogou nada ali, né? Falhou absurdamente. Tem gente que colocou a culpa no Bernard, no Fred, que não foram bem, mas os dois estavam lá na frente. Os caras nem pegaram na bola, os dois. Porque a defesa, o Fernandinho perdeu 300 bolas, o Davi Luiz entregou o resto. E o Dante? O Dante? O Dante, cara, o Dante é um zagueiro comum. O Dante é um zagueiro comum, só que o Dante tem a grife do Bahia. Joga no Guarani de Divinópolis? O Dante, nós vamos pensar, viu, Vinícius? Aí no Guarani se traz. O Dante, não. Aquele menino lá, o goleiro Júlio César, gente... O Júlio César é um chama-gol desgraçado, sempre foi. Sempre foi. Goleiro bom é o que faz defesas quase impossíveis. Você está entendendo como é que é o negócio? Estou falando de Fábio. O Fábio tem 200 anos que o Fábio faz defesas impossíveis. O Fábio tem 200 anos. Todo mundo fala do 6-1 do Cruzeiro contra o Atlético, mas pega a campanha para chegar naquele jogo que o Fábio fez. Se não tivesse feito, o Cruzeiro já teria chegado naquele jogo, rebaixado. Olha o que o Vitor fez ao Atlético, né? O Júlio César é bom. Como é que chama o goleiro do Botafogo? Jefferson. O Jefferson é bom goleiro, mas não era para estar lá. Ou se, ou então, de repente, a Fábio poderia, como terceiro goleiro. Mas o Júlio César não. E na vai nós falar de seleção. Agora, só esse negócio do Cruzeiro na Europa. Você vai rápido. É rapidinho. Cruzeiro na Europa. Isso, mesmo no ano passado, aí também dando crédito para jornalistas de fora, eu lembro do Trajano, no Linha de Passe, abrindo um programa, fazendo um comentário de meia hora falando que o Cruzeiro parecia time europeu. Isso no início do segundo semestre do ano passado. Então, mostra que, assim, a gente pode até relativizar que em um outro momento o Cruzeiro não tem o espaço que merece, assim como o Atlético, mas eu acho que está sendo reconhecido sim lá fora. Mas porque ele é líder, né? Inclusive, não, mas desde o ano passado, mas quando era líder, mas no começo do trabalho, outro dia, no Jornal Nacional, a gente pode falar essas coisas aqui. Teve um espaço enorme o Cruzeiro, como time nenhum teve. Até discuti isso outro dia com o Júnior Netetiá, e ele tem razão no que ele diz, era uma coisa específica, só que essa história... O problema é que a gente só entra no específico, né? No geral, não se olha muito o que é feito por aqui. Mas eu acho que dessa vez... Aí quando você ganha uma Libertadores... Quando o Atlético estava na Libertadores, aqui na Band, teve o Paulo Mortes, beleza, mas o Milton Neves elogiou o Atlético o tempo todo. Mas é diferente o trabalho do Bandeirantes. Você tem um espaço para aparecer lá. Na Fox Sports, eles elogiam o Atlético, às vezes até demais. Parece que é assim, né? O Barcelona jogando, mesmo que às vezes elogiam o Cruzeiro demais na ESPN. Essas coisas acontecem, gente. Acho que há uma mania de perseguição. No comentário, o Cadu falou de 5 órgãos de imprensa. Inclusive da Band, hein? Para no comentário. Meu chefe está em casa assistindo. Espero que o senhor tome providência, chefe. Aliás, se espirrar, Deus te ajude. Olha aqui, intervalo rápido aí, rapidinho. Vou colocar a coisa mais calma, chamar a atenção desse rapaz aqui. E a gente volta... O telefone já está tocando. Em 2 minutos a gente volta. Até já. Os donos da bola.